Boa tarde, sejam bem-vindos à Psico-TV Portugal. Hoje temos como convidada a doutora Fátima Almeida, mestre em Medicina Legal e Ciências Forenses e também mestre em Psicologia, diretora da Perítia, especialistas em formação e investigação científica com a vertente da prática profissional, também colaboradora com a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária como psicóloga. Muito obrigado, doutora Fátima, por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, obrigada eu pelo convite. Doutora Fátima, hoje falamos sobre um assunto que tem bastante curiosidade, não só de quem está em psicologia ou nas forças de segurança, mas em termos de população em geral, que é a profiling criminal. Pode-nos falar um pouco mais acerca do que é o profiling ou o perfil criminal? Hoje nós aceitamos o profiling como uma técnica auxiliar da investigação criminal. Ainda não atingiu o estatuto de ciência, ainda carece de mais dados, mais investigações científicas, mas é de facto uma técnica auxiliar da investigação. E esta técnica o que faz é tentar inferir características de ofensores, de criminosos, nomeadamente a sua psicopatologia, o comportamento, motivação, algumas características sociodemográficas, a partir daquilo que ele faz na cena do crime. Ou então, se nós estivermos a falar de criminosos em série, na série das cenas de crime. Além disso, além desta inferência, também procura comparar dados estatísticos sobre crimes semelhantes, precisamente por causa de tentar determinar se uma série de crimes pertence a um mesmo criminoso, e na análise de toda a informação que vem das restantes ciências que trabalham para esta resolução de crimes. Portanto, basicamente é uma técnica multidisciplinar que se centra efetivamente nessa aferição de características de um indivíduo que inicialmente nós não conhecemos, mas que procuramos identificar. Falando um pouco mais, em termos práticos, como se constrói um perfil criminal? Ora bem, a forma de construir um perfil é completamente diferente da forma que nós vemos nas séries de televisão, em que eles vão à cena de crime e dão 2 ou 3 olhadelas e começam a dizer que estamos a falar de um ofensor que tem problemas na infância, que é violento, isto e aquilo. De facto, o que nós procuramos fazer quando construímos um perfil é ir à cena de crime, observar, auxiliar na recolha de indícios que orientem para o comportamento que o criminoso teve durante a ocorrência do crime, refletir bastante sobre essa cena de crime e sobre aquilo que ele nos quis deixar, as pistas que ele quis deixar nessa cena, e pistas, estamos a falar desses comportamentos, e interpretar a informação a partir dos dados. Portanto, até aqui parece que não é muito diferente do que se faz nas séries, mas quando nós voltamos para o nosso gabinete e começamos efetivamente a trabalhar, o que nós vemos é que vamos ter que comparar aquilo que vimos com crimes semelhantes que já ocorreram e com indivíduos que já cometeram esses crimes. Portanto, por trás, nós teremos que ter um perfil de um indivíduo já aferido numa determinada tipologia de crimes, ou seja, se nós estamos a trabalhar, por exemplo, com um serial killer e se nós achamos que esse serial killer até pode ser, por exemplo, do tipo hedonista ou que tira prazer naquilo que faz, nós vamos ter que comparar com outros que nós já conhecemos que tinham exatamente esse mesmo tipo de comportamento e essa mesma personalidade. Portanto, não é só ir ver e dizer, é também refletir e comparar com outros que nós já conhecemos. Existem vários tipos de perfis criminais, o que os distingue e o que os assemelha. Basicamente, o que é semelhante é fácil de explicar, é o facto de estarmos perante indivíduos que, sendo criminosos de algum tipo, têm que ter algum tipo de desvio face à norma do que é o comportamento da população. Mais do que isto, será fazer uma inferência sem qualquer suporte científico. Portanto, sabemos que temos um indivíduo que se portou mal, que não se portou dentro da norma. Em relação às distinções entre estes indivíduos, temos efetivamente o tipo de crime. Nós sabemos que um homicida é diferente de um violador, é diferente de um terrorista, é diferente de um traficante de seres humanos, provavelmente diferente não só na personalidade que ele tem, mas também no background e nas relações sociais que desenvolve. Agora, de facto, tem uma propensão para a criminalidade, para um tipo de criminalidade específica, mas nós também podemos traçar perfis de outro tipo de criminosos
cujos delitos sejam mais leves. Estou-me a lembrar, por exemplo, do carteirista, do espião, perfis que são de outras áreas que não a criminalidade violenta. No entanto, para nós suportarmos esta questão das semelhanças e diferenças, nós teríamos que ter mais perfis traçados para encontrar essas semelhanças e diferenças. E nós, no nosso país, ainda estamos muito no começo e perfis que efetivamente estejam aferidos ainda são muito poucos. Ter um aconselhamento de um profiling criminal no interrogatório, existe uma maior probabilidade de êxito para a investigação? Existe, efetivamente existe. Isto porquê? Porque se nós soubermos a priori quem é o indivíduo que se vai interrogar, se soubermos quais são as motivações dele, se soubermos de que forma é que ele se comporta, a sua personalidade, nós conseguimos dar pistas sobre a melhor forma de o interrogar e de estratégias mais eficazes nesse interrogatório para conseguir efetivamente obter dele a informação que se pretende obter. Quando se interroga, o que se pretende é essa obtenção de informação. E nós já sabemos que, por exemplo, interrogar um indivíduo que seja narcisista tem que ser completamente diferente de um interrogatório para um indivíduo que seja alguém mais propenso para as perturbações de humor, para a depressão e por aí adiante. Portanto, se nós conseguirmos conhecer o indivíduo que vamos interrogar previamente, nós conseguimos dar melhores estratégias de interrogatório para essa obtenção de informação. No meio da investigação criminal, fala-se hoje muito em investigações empíricas, também já foi falado. O que melhorou no nosso sistema investigativo criminal em Portugal? Assim, melhorou quer em termos de procedimentos, quer em termos de consciencialização dos técnicos para essas investigações empíricas, ou seja, hoje em dia, principalmente, e agora vou falar concretamente na área do profiling, eu acho que há maior sensibilização e maior sensibilidade para a necessidade de fazer estudos que efetivamente sejam científicos, até porque sendo uma técnica que ainda não está validada, o que se procura é efetivamente validá-la. E o que é que isto significa? Significa estar no terreno, ter uma equipa multidisciplinar bem constituída, ter os procedimentos standardizados, ter uma revisão de double blind, por exemplo, a revisão de pares, tudo o que é feito é registado por duas pessoas e confirmado por duas pessoas. E além disso, eu acho que há também uma consciência para a necessidade de investigar mais áreas que não só o homicídio, que não só a violação. Portanto, eu penso que ao nível da investigação empírica, o que se sabe é que nós não podemos estar a tirar conclusões sem efetivamente nos basearmos em algo que seja credível e cuja fiabilidade e confiabilidade seja elevada. Ainda para mais porque nesta área nós estamos a interferir com a vida das pessoas. O que se pretende efetivamente é arranjar uma condenação e se nós vamos condenar temos que ter consciência de que o que estamos a fazer é o mais certo, o mais científico possível. E eu acho que entre os profissionais já existe, ou pelo menos os que trabalham e que tentam validar esta técnica, acredito que já haja uma maior consciência para este aspecto. E depois, para a noção de que temos que efetivamente investigar mais e mais, até porque as necessidades em termos de trabalho na área do profiling são cada vez maiores e o recurso a esta técnica é cada vez mais sofisticada. Portanto, nós temos que estar bem preparados e bem unidos com dados concretos e dados reputados pela literatura para conseguirmos auxiliar. Com a introdução do método profiling geográfico, veio ajudar a selecionar muito mais casos das investigações? Ora bem, curiosamente o perfil geográfico já é mais usado e há mais tempo na investigação criminal do que o perfil psicológico. Eu acho que foi uma técnica que cá em Portugal, pelo menos, já era usada antes de lhe darem o nome de perfil geográfico. Basicamente, eu acredito que as nossas forças policiais, acredito e sei que as nossas forças policiais já olhavam para a geografia, para os locais de crime onde eles ocorreram, para alguns dados de estatística criminal sobre um determinado tipo de crime e já tentavam perceber no mapa que aquilo era uma área onde o ofensor se sentia à vontade e que ele teria que residir por ali. Portanto, eu acho que de uma forma leiga já se reconhecia esta importância e já se utilizava em termos de profiling geográfico. Com a aceitação mais recente do perfil psicológico, deste profiling criminal, e da sua inclusão como ferramenta investigativa, eu acho que se passou a olhar para o perfil geográfico de outra forma, ou seja, não era só para os locais onde os crimes ocorreram, mas as forças policiais passaram a ter uma maior sensibilidade para as rotas entre esses crimes, as rotas rápidas, para os locais de lazer, para os locais de interesse
à volta dos locais de crime para tentar perceber que a vida de um ofensor, de um criminoso, não se resume só ao local de crime, que se resume a tudo o que está à volta e a todos os pontos que possam ser importantes para ele e para as suas rotinas diárias. Portanto, a partir do momento em que esta aceitação passou a ser maior, acredito que efetivamente tenha contribuído para a resolução de alguns crimes, principalmente os mais mediáticos que nós temos tido. Para terminar, pergunto se uma instituição como um órgão público, bancos, casinos, até finanças, ao pedirem o profiling criminal de um funcionário, de um cliente, podem evitar serem vítimas de crimes de fraude financeira? Eu acredito que o profiling possa ter efetivamente também um papel preventivo em termos de crime. Não sei se concretamente em relação a uma pessoa e de traçar um perfil de uma pessoa, porque efetivamente esta técnica assenta num comportamento numa cena de crime. Ou seja, é algo que acontece e que depois vai ser analisado e não algo que ainda não aconteceu e que pode vir a ser prevenido. No entanto, porque é que também acho que pode assentar numa perspectiva preventiva? Porque se estivermos a falar de alguém que comete uma série de crimes, à partida o que se pretende do profiling é que se evite um novo crime dessa mesma série. Portanto, eu acho que no fundo, se nós conhecermos o que está para trás de um indivíduo, nós conseguimos efetivamente predizer se ele vai voltar a cometer um tipo de crime semelhante ou não. Portanto, em termos destas instituições, de órgãos públicos, bancos ou casinos, eu acredito que estudar o indivíduo e aquilo que ele fez para trás, traçar o seu perfil, se houver um delito que seja identificado e que seja reincidente ou recorrente, é provável que se consiga predizer com algum grau de certeza de que o indivíduo vai voltar a cometer esse crime. Portanto, é alguém que nós não queremos perto ou próximo da nossa instituição ou que vai ter que estar debaixo do olho. Penso que será nessa perspectiva. Mais do que isto, acho que ainda será especular. Ok. Poderemos então dizer que ainda não poderemos empiricamente afirmar que podemos nos precaver em termos de fraudes financeiras mediante unicamente um perfil. Não. O que nós podemos dizer nesse tipo de situações é, se há um indivíduo que nós ainda não conhecemos a priori, mas se há um indivíduo que nós sabemos que comete determinado tipo de crimes, com determinado modus operandi, e que a nossa instituição está dentro do escopo e do modus operandi dos crimes que ele comete, efetivamente nós podemos afirmar que é provável que a nossa instituição possa vir a ser vítima de crime desse indivíduo. Agora, o que nós temos que nos lembrar é, nós ainda não o conhecemos. Portanto, como não conhecemos, só sabemos o perfil dele e ainda não lhe atribuímos um nome ou um rosto. Mas pelo modus operandi, pela sua assinatura, por aquilo que ele nos deixa nos outros crimes, nós conseguimos saber efetivamente se formos vítimas de um determinado tipo de crime, que efetivamente foi aquele indivíduo que nós andamos atrás que cometeu esse crime. Em termos preventivos, lá está, é mais difícil porque nós não identificamos a priori o indivíduo. Esta técnica assenta muito no identificar alguém que ainda não conhecemos. Aquilo que nós sabemos são apenas as suas ações. E pelas suas ações o que nós fazemos é um framing, ou seja, é uma delineação de um grupo de suspeitos. Sabemos que há 10 milhões de portugueses que habitam no nosso país, desses 10 milhões nós vamos dizer à polícia, olha, investiguem estes 10 indivíduos, porque um deles à partida, tendo em conta que tem estas características, vai ser o indivíduo que cometeu o crime. E a partir daí vamos continuar a estreitar até chegar desses 10 a chegar a 1, que é o suspeito principal e é aquele que efetivamente vai ser investigado. Portanto, prevenção eu penso que ainda é muito cedo ou muito precoce falar. No entanto, há características que nós conseguimos identificar e saber que efetivamente os crimes foram cometidos pelo mesmo indivíduo. Doutora Fátima, muito obrigado por esta segunda entrevista que nos concede. Hoje, de um assunto não diferente, mas mais centralizado no profiling criminal, achámos que seria bastante importante para todos falarmos um pouco mais acerca disto e só acerca disto. Muito obrigado. É uma área promissora, Pedro. Deixe-me só interrompê-la, é uma área promissora porque, quer sendo de muitos estudos científicos, eu acho que é uma área onde qualquer profissional que goste, efetivamente, pode ter uma área de investigação que atraia e que permita desenvolver o profiling em Portugal, porque estando no início, é como digo, com tanto tipo de crime ainda por investigar e por tanto perfil ainda por aferir, é uma área de investigação por excelência.
O IGEMAT neste momento está à espera só de abrir, já foi validado o mestrado em forense, está à espera e tem já uma lista de futuros psicólogos forenses, os quais têm aí caminho para desbravar à força, perdão a expressão, mas Sim, pronto. sim, são muito necessários mesmo. É uma área com grande carência em termos investigativos, portanto acredito que vai ser de sucesso com toda a certeza. Conheço pelo menos umas 4 ou 5 pessoas que vão ficar muito satisfeitas por isto, por esta notícia e que estão desejosas de começar até o mestrado em forense, por ser uma área que se identificam bastante. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, até sempre Obrigada, Pedro. e em breve, se calhar vamos a outro assunto tão importante como este, que a doutora está bastante, não por dentro, mas tem já uma experiência bastante elevada nesta parte forense, no qual temos um. Ficarei à espera. Iremos Ficarei à falar. espera, com todo gosto. Obrigado. Obrigada eu.